Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, turminha. Ó, toma aqui, ó, iluminaçãozinha, ó. Cê é louco, professor, tá embaçado. O negócio aqui tá primeiro mundo agora. Bom, iniciando aí nossa apostila de volume único de Sociologia. Essa aula aqui, então, para o primeiro ano do ensino médio. Então vamos começar aí que esse capítulo é longo, é um capítulo importante, de resto de recados aí, nem preciso passar, porque agora vocês estão cansados de me ver, né? Verdade é essa. Estão me vendo aí toda semana, já estão cansados de ver minha cara, né? No corredor da escola, então dá para ser mais fácil e rápido aqui com vocês, tá? Bom, então vamos lá. O que nos importa agora nesse momento é isso aqui. Capítulo 1 de Sociologia vai explicar aqui, né, um pouco do que é a Sociologia, algumas coisas importantes aí que nós temos, né, para fazer de introdução, tá? Então, no primeiro momento aqui, nós temos que entender aqui algumas coisas sobre o pensamento científico, que é isso que é importante para se entender, obviamente, a sociologia também. E aí nós já iniciamos o capítulo com uma pequena questão aí, né? Colocar aí verdadeiro ou falso nas questões. O pensamento científico tem como objetivo explicar o mundo natural, usa ideias testáveis, depende de evidências, envolve a comunidade científica, leva a novas perguntas e amplia o conhecimento científico. E aí, aqui, gente, é tudo verdadeiro. É exatamente isso que faz, né? E tudo isso que reflete o que é o pensamento científico, tá? A sociologia é uma ciência. E como toda ciência, ela necessita de que existam comprovações, que se façam testes, né? O que a gente chama de conhecimento empírico, tá? Aí aqui nós temos, né, um breve relato, né, da questão do aprendizado do ser humano. Aqui nós vamos ter um vídeo bem interessante que como que os bebês aprendem observando os adultos, porque a observação não deixa de ser uma forma, né, de testar, né, de uma forma de, de fazer-se ciência, tá? E aí nós vamos entrar aqui, né, já entrando na segunda parte da apostila, aí vocês estão podendo acompanhar, tá? Então, aqui a explicação um pouco mais completa, né, do pensamento científico, tá? Então, a ciência é um conjunto de conhecimentos acumulados e um processo de produção desses conhecimentos, tudo isso que vai, então, fazer com que se chegue, né, ao conhecimento científico. Bom, e aí de onde surge a sociologia? Eu já ando a matéria. Eita. A sociologia, tá? Esse rapaz na foto, Augusto Comte, francês, filósofo, e é ele, né, que vai começar, né, a colocar essa sociologia, né, como uma forma de ciência, né? Então, basicamente, é um dos criadores da sociologia, tá? Ele segue uma linha que nós conhecemos como linha do positivismo, né? Vocês vão ver daqui a pouco um pouco mais as características desse positivismo. Mas olha só que interessante que já tem ali, ó, ordem e progresso. Lembra alguma coisa? É que eu não sei mexer nas cores aqui, ó, senão eu ia pôr aqui um vermelhinho aqui para vocês pensarem, ó. Eu não consigo. Peraí, cadê o vermelho? Se vocês não sabem, peraí. Opa, roxo, vermelho, vermelho. Ih, rapaz. Aí. Ih, passou. Pronto. Tananana. O que seria então, né, esta ordem e progresso? É a nossa bandeira nacional, a bandeira nacional brasileira, está escrito lá, ordem e progresso. Característica então aí, né, uma certa relevância do movimento positivista, tá bom? Então aí é uma curiosidadezinha para vocês, tá? Seguindo aqui na nossa apostila, aqui a gente tem um exemplo, né, do que seria essa questão, né, do progresso científico, e aí algumas questões que são até legalzinha a carinha ali, né, bem simplesinha para mostrar esse progresso aí. Então a observação, a questão formulada,
hipótese, experimento e resultado. E aí a gente tem hipótese foi confirmada ou a hipótese não foi confirmada, tá? E aí no modelo positivista nós temos aí que os estudos, né, tudo, os fenômenos devem ser estudados de observações diretas, tá? E aí de uma maneira direta, esse tipo de pensamento do positivismo, nós chegaremos aos resultados, tá? Aqui pelo Comte foi desenvolvida a teoria dos três estados. Então a gente tem o estado teológico, que é a base à vontade sobrenaturais e arbitrárias dos deuses, metafísico, que busca a essência das coisas, origem e destino, e positivo, por base da observação e descrição dos fenômenos, tá? E aí a gente chega à questão toda da sociologia. Então a sociologia estuda e explica as tradições, normas, crenças e costumes praticados e reproduzidos na sociedade, tá? Então aí aqui, se nós formos seguir na apostila, né? Vai descer um pouquinho aqui. Pronto, do que se trata a sociologia. E aí nós temos ali a definição, né, do empírico, que deve ter, então, que derivam de experimentos ou observações, tá? E aí sim que nós conseguimos fazer aí esse estudo e se chegar, né, a determinado resultado de acordo com aquilo que foi realizado, tá? O estudo de um ou vários aspectos de cultura ou povos é o que nós chamamos de etnografia, tá? Que aí a gente vai descrever, né, a forma de ação, né, a questão cultural e contextualizar a vida dessas pessoas, tá? Aqui ao lado nós temos, né, uma linha do tempo com os meios de comunicação, né? Então, mostrando aqui para vocês. Vocês também vão seguindo a página 8 da apostila, tá? Bom, e aí aqui um exemplo da sociedade também. E aí nós vamos chegar à questão do senso comum. Bom, o que é o senso comum? Nada mais, nada menos do que fruto de uma experiência compartilhada na sociedade, tá? Então, o que acontece? Né, que nem a gente tem aqui, né, a questão, ó, tem a função de fazer com que a sociedade e seus indivíduos não necessitem recriar constantemente soluções para seus problemas. Produz o efeito de ordenamento social de referência à manutenção das tradições, dando origem à reprodução de práticas sociais. Bom, galera, o senso comum é tudo aquilo que nós aprendemos, por que não? Acaba aprendendo durante a vida, mas que não existe comprovação científica que aquilo existe, tipo o homem do saco, né, entre outras coisas que a gente vai ouvindo quando é criança, né? Olha, se a criança não começou a falar, toma a primeira chuva do ano, né? E assim, outros ditos populares, né, que não deixam de ser, é o que nós chamamos de senso comum, tá? Existe algum perigo dessa questão do senso comum? O perigo maior é assim, acreditar muitas vezes, né, que a vacina tem chips comunistas, esse senso comum como um todo aí, não é que exista um perigo, mas na verdade o que a gente tem que entender o perigo está em acreditar em determinadas situações e levarem aquilo ali como realmente fosse uma verdade absoluta, a gente sabendo que não é, né? Porque tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, dentro dessa questão do senso comum, a gente tem vários estereótipos, vários tipos de preconceitos, alguns aspectos negativos de intolerância. Então, o senso comum, ele abriga, né? Vamos falar assim, né? Infelizmente, apertei errado aqui, né? Algumas coisas que a gente já, na atualidade, no mundo que nós vivemos, já não são mais tão aceitos, tá? E é importante que vocês compreendam e entendam essa parte aí, tá? Então, a ideia, se você for pensar, muito do que se faz na sociologia é desmistificar, né? Se a gente vai desmistificando aí, né, alguns desses contos, né, que existiram, tá? Passando aqui, que é a fotinha, ó. Pra que ficar aí fora, aqui dentro é tão mais quente? É porque é mais fácil, na verdade é essa. Bom, pré-condições históricas para a sociologia, tá?
A sociologia, então, com Augusto Comte, ela vai se estabelecer no século XIX. O que estava acontecendo, né, nesse momento no mundo aí, já até anteriormente, mas nós estávamos percebendo que a sociologia ela nasce principalmente com o contexto da Revolução Industrial, tá? Que basicamente foi naquele momento que, se você for avaliar, né, que nós conseguimos ter, né, uma boa base para que a sociedade pudesse realmente ali se desenvolver. Ali também nós temos uma questão dos trabalhadores, né? E também tem uma questão importante que a gente tem a mudança, né, da sociedade antigamente, né? A gente vai pegando lá o feudalismo, Revolução Francesa, nós tínhamos aquela sociedade dividida, né, no clero, os nobres e burguesia. A partir desse momento, né, na Revolução Industrial, você já basicamente tinha ali só ali a burguesia, a dona dos equipamentos, e você tinha ali os proletariados, tá? Então, basicamente, a Revolução Industrial, um pouco da Revolução Francesa também foi importante para até posteriormente nós termos, né, esse desenvolvimento da sociologia. Não pode ser levado assim tão apagar também de certa maneira não, porque essa revolução ela foi, né, um marco, né, de mudança na sociedade, até porque a gente tem, né, a burguesia ascendendo ao poder, né, derrubando, a gente tem, né, o rei guilhotinado, né, pô. Grande Robespierre, matou pouco, Robespierre, matou pouco, meu garoto. Né? Mas nós tivemos aí, então, não pode também deixar de levar em consideração que a Revolução Francesa em si, ela também implica, né? Mas também o iluminismo também, que é um movimento filosófico importante para se chegar posteriormente nisso daqui, tá? E aí nós temos, obviamente, a Revolução Industrial como talvez um marco principal, né, dessa mudança, tá? A teoria formulada por Comte tem dois tipos de sociologia: a pesquisa básica e, né, que o objetivo é influenciar o debate público, e a intervenção social, cujo objetivo é induzir mudanças sociais. Então aqui nós temos, né, na divisão dessas duas partes, a estática social, que vocês vão ver logo aqui abaixo, né, e a dinâmica social, tá? E aí, esse pensamento que a gente já falou, já acabei de comentar com vocês, é o positivismo, tá? Outras perspectivas sociológicas que vão surgindo aí, só para vocês estarem acompanhando aqui, né? Nós vamos ter vários pensadores, né, da sociologia, né, que vão surgindo, né, obviamente, posteriormente, né, as mudanças que vão se tendo na sociedade, também porque, obviamente, a ciência, ela é algo, principalmente a parte da ciência humana, é algo que pode ser facilmente debatido, né? Acaba, querendo ou não, você ter formas diferentes de você analisar determinados acontecimentos, tá? Então aqui alguns paradigmas que foram levantados, tá? Estrutura funcional com Emile Durkheim, o conflito social com Karl Marx. Karl Marx vocês vão ver bastante no conteúdo de sociologia, porque ele acaba participando ativamente, né, da sociologia por conta, né, dos vários debates que ele acaba causando, principalmente o que tem a ver com o trabalhador, né, o proletariado e o sistema capitalista. Max Weber, né, com interacionismo simbólico, e Max Weber com... na verdade, eu acabei falando Max Weber, mas, né, não acaba sendo dos dois ali, a teoria da ação social, tá? É que o primeiro aqui a gente esqueci de citar o nome do Herbert Mead também, que junto com Max Weber faz esse trabalho, tá? Então aqui nós temos também, né, a questão aí, né, dos principais paradigmas e os argumentos de cada um deles, tá? Bom, conhecimento científico na ciência social. Vamos entrar agora, já descendo aqui, né, nessa parte do capítulo, que é a questão das pesquisas sociais, tá? Então aqui, não sei, tá bem pouquinho aqui, né, bem pequeno. Eu vou ver se eu dou um zoom. Bom, aqui a gente vai pegar só um exemplo, né, do que vai ser colocado aqui.
Então, o problema da pesquisa, a inserção das mulheres no mercado de trabalho causou modificações na dinâmica e na configuração familiar. Fazemos a revisão de literatura sobre os dados, formulamos as hipóteses, né? A aplicação do método de pesquisa quantitativo, questionários e comparações, qualitativos, entrevistas abertas e pesquisa histórica, obviamente também podem ser utilizadas das duas numa mesma pesquisa, tá? Não tem problema quanto a isso. E o último, interpretação e análise dos dados, conformar ou confrontar as hipóteses iniciais com base na data, né, dos dados que foram levantados. Isso é um exemplo, né, de como que se trabalha a questão da sociologia, tá? Sempre seguindo uma ou as duas linhas, no caso a quantitativa ou qualitativa, em cima desses dados. E é importante colocar isso, gente, ciência não é opinião. Tá? Não é opinião. Ciência é estudo, é levantamento de dados, é pesquisa, é entrevista, é análises. Tá? Ciência não é eu acho que, eu penso que. Isso não funciona na sociologia. Isso pode funcionar em outras fases da vida, em outros momentos da vida, até mesmo em outras formas de conhecimento, em outras áreas, na economia, que seja. Na ciência, principalmente falando aqui, né, no nosso caso da ciência social, das ciências humanas, não. São fatos, são dados, são pesquisas. Se você quer confrontar, faça o seu levantamento, como fizeram, e os sociólogos estão aí para mostrar isso. Faça o seu levantamento, mostre os seus dados, mostre os seus estudos para sim confrontar uma ideia. Não existe achismo, até porque de achismo, pelo amor de Deus, né? O mundo já está bem cheio, tá? Aqui na página 12 vocês vão ter os conceitos bem simplesinhos aí. E aí aqui um outro exemplo de pesquisa. Esse aqui não precisava nem fazer pesquisa, tô brincando. Não precisava. Eles fizeram uma pesquisa aí analisando, né, utilizando, né, o gráfico de linha aqui, utilizando uma escala de felicidade, né, tem um sistema de inteligência artificial nos posts, e eles vão analisar o seguinte: felicidade por dia da semana. E utilizou o Twitter, tá? Bom, como vocês vão vendo, né, o dia aí mais triste da galera aí foi segundona, né? Segundona é triste mesmo, né? A gente fica meio triste aí na segunda, né? Alguns ficam felizes aí, mas na segunda-feira é meio triste, né, rapaz? E amanhã é segunda, que hoje eu tô gravando a aula aqui, ó, dia 13/3, ó. Então, eu tô meio triste mesmo, né? E aí vocês vão vendo que sextou, né? A galera sextou, sabadou, a galera tá feliz. Aí no domingo depois a gente já começa a ter a queda, né? Porque a hora que começa a música do Fantástico, né? Bate uma tristezinha mesmo aí, né? Deixa meio triste mesmo, tá? Bom, e aí nós vamos entrar na questão da socialização e interação social. Esse capítulo já tá acabando, pode ficar feliz aí que eu já tô terminando essa bagaça aqui, tá? Ah, eu esqueci de fazer uma coisa importante. Eu esqueci de fazer isso aqui. Eu não acredito. Olha aí, você tá assistindo a aula? Você tá gostando da aula? Tá achando divertida a aula? Olha aí, ó. Então, se você não me segue no Instagram, porque se você não me segue no Instagram, já começa que se você não me segue no Instagram, né, você já tá errado por aí. Mas se você não me segue no Instagram, então você usa a câmerazinha, ó que tecnologia do professor aqui, usa a câmerazinha aí, ó, pra me seguir no Instagram. E posta lá um storyzinho, me marca, assistindo a aulinha, né? Falando se a aulinha tá legal. Pô, faz essa pro professor. O professor faz tanta coisa pra vocês. Colabora aí também, né? Deixa eu ver se vocês estão gostando da aula. Marca a família aí também, assiste com a família aí. Tem que assistir mesmo, tem que aproveitar. E marca lá nos stories. Pede pra eles seguirem também. Fala, mas pais, segue aí o professor aí. Pô, legal, vou ficar feliz aí. Diz que vocês me sigam. Então tá aí. QR Code para vocês. Bom, já nascemos com habilidades sociais ou necessitamos desenvolvê-las? A socialização é um processo de aprendizagem dos códigos sociais pela qual passam os indivíduos, tá? Então, nós, como seres humanos, passamos por um processo de socialização, tá? Para quem quer seguir na apostila,
tá? Está aqui tinha uma questãozinha sobre, né, o gráfico ao lado, tá? Caso aí, então vocês respondam, dá um pausezinho aí, mas caso você tenha tentado responder e não sabe a resposta que eu vou falar agora, é a questão, a resposta D de dado aqui, tá? Que está como correta. Então nós passamos por um processo de socialização, tá? Nós temos a questão da capacidade cognitiva, que é a aptidão, a habilidade que cada indivíduo tem de interpretar e propor ações, e essas atividades aqui, nessas aptidões, são desenvolvidas aí desde a infância. Então, ó, resolução de problemas, linguagem, intuição, imaginação, criatividade. Mas e a questão da socialização? O que forma, né, o que nos forma como cidadão, como pessoas, tá? Então aqui, nós, questão da socialização, nós temos duas escalas aqui. Socialização primária, que ocorre na infância, e quem é responsável por essa socialização, o agente, né, responsável, é a família, tá? É o momento que aprendemos a língua, a cultura e padrões de comportamento de acordo. Por isso que todo mundo é diferente, gente. Cada um tem um modo de ver, né, aprender as coisas. Então, obviamente, isso faz com que nós nos tornamos pessoas diferentes. O que é comum na sua casa, não é comum na casa do outro. Isso nós vamos levando até, né, nossa fase adulta, tá? E aí, na socialização secundária, a infância, e continua na vida adulta, escola, amigos, mídias e outros agentes aí são responsáveis por essa fase. É o período da internalização de códigos e regras das instituições da sociedade que possibilitam o indivíduo a desempenhar diferentes papéis sociais ao longo da sua vida, tá? E aí, o resultado dessas etapas é o que nós chamamos de reprodução social, tá? Então, querendo ou não, essa socialização secundária, ela nunca acaba. Ela vai evoluindo, né, de acordo aí com que nós, principalmente, gente, na questão do estudo, tá? Quando a gente vai estudando, quando a gente vai evoluindo nesse sentido, nós vamos mudando muito, né, o que a gente considerava anteriormente como correto ou não, tá? Aqui, cite habilidades exigidas por nós que podem ser aprendidas na escola. Então, a questão, uma das coisas mais importantes da escola, não só a questão assim do conteúdo em si, mas um agente muito importante nas escolas, gente, é a questão da convivência, tá? Isso daí na escola é extremamente importante aí, enriquecedor, né? Conviver com outras pessoas, né? Formas de agir, valores, elementos, tudo isso daí, cultura, né? Então é muito importante essa fase da escola, tá? E logo aqui nós temos uma história bem interessante aqui da ucraniana Oshana Malaya, tá? Que aos 8 anos de idade foi encontrada apenas com os cães no quintal de sua casa, tá? Ela foi levada a um orfanato e lá ela começou a ser educada, tá? Para viver aí como, né, um ser humano, tá? Hoje ela ainda passa por um desenvolvimento ainda. Existe uma reportagem, se vocês então depois tiverem curiosidade, né? Se vocês Oshana, e tá bem a minha cara aqui, Malaya. Tá, aqui vocês vão ter, né, a menina cachorro, como ela ficou conhecida, tá? Esse aqui ainda é mais 2010, tá? Aqui, ó, tem uma foto dela aqui, na época que ela foi encontrada, tá? É uma foto assim bem marcante. A menina realmente ela viveu dessa maneira aqui até os 8 anos de idade, para vocês entenderem, tá? Como realmente existe sim essa questão da socialização, né? Temos outros exemplos que foram encontrados, né? Tivemos o caso da Amali Kamala em 1920, que foram encontradas em meio a lobos, tá? Quase a história do Tarzan da vida, o Mowgli da vida, tá? Então, assim, esse estudo mostra realmente assim que essa questão da socialização, como ela é importante. Essas pessoas, né, essas crianças não tiveram, né, socialização nenhuma. A socialização dela, no caso, foram com os animais e automaticamente elas acabavam, então, vivendo desta maneira, tá? Bom,
A construção do eu social vai entrar aqui, né? Se desenvolve a partir do convívio com os outros, do entendimento e reação aos valores de uma sociedade. O indivíduo e o coletivo não existem separadamente. Não existe uma oposição entre eles, mas uma complexa dependência. Tá? Opa, voltei aqui. Isso realmente, né, é um fato, né, é uma verdade. Tá? Nós aprendemos a avaliar e ajustar o nosso comportamento e a gente espera que as pessoas, né, façam o mesmo. Tá? Esse eu social só vai se formar mesmo quando a gente entender e responder aos valores da nossa comunidade. O que é importante também entender é o seguinte, que as comunidades, os grupos são totalmente diferentes. Então, o que faz parte também, né, da nossa sociedade, e que a gente acaba tendo um ponto de vista diferente, em outras sociedades isso não é bem visto, tá? Então tem que também existir um cuidado de respeitar a cultura daquelas regiões, porque é o que a gente falou, né? Cada região, cada lugar tem, né, a sua cultura, tem o seu modo de ver, né? E o respeitar isso é extremamente importante, porque senão nós vamos acabando indo para um outro problema criminal, a questão de xenofobia, né? E o que a gente já vê no mundo aí, que existe bastante. Então também tem que saber, né, dentro dessa questão, acho que a ideia do respeito, ela também faz parte aí para a construção desse eu social, tá? E o papel da linguagem na socialização. Bom, esse daqui nem precisa falar muita coisa, né? Esse é extremamente importante e as redes sociais vieram, de certa maneira, para mudar um pouco, né? Então a gente tem a linguagem falada, escrita, simbólica e gestual, e hoje, né, nós temos aí os emoticons, né, galera? E as figurinhas que eu também tanto gosto de usar, né, fazem parte desse processo de socialização, né? Tem significados, tem informações, né? Isso é bem interessante para os dias de hoje, tá? A linguagem é uma construção de cada sociedade e cultura. A língua, os gestos, os signos variam de cultura para cultura. Tem lugar que apertar as mãos é legal, tem lugar que dar o tapinha nas costas é legal, tem lugar que não é legal, tem lugar que isso não é bem visto, tá? E aí, aqui na página 7, desculpa, página 19, primeiro aqui, responde aí, no termômetro, assistindo a aula, qual que você tá aí para expressar o que você tá assistindo a aula? Eu tô aqui, ó. Alegrão, tô alegrão aqui. Vamos ver você, depois coloca no comentário lá qual que você colocou, né? Por que não? Custa nada, tá? E aí aqui a gente faz um exercício, observar as figuras e colocar, em sua opinião, qual que é, né, a emoção de cada uma dessas fotos. Então aqui na primeira, né, aqui é a alegria, né? O cara tá felizão, deve estar assistindo a minha aula. Na segunda aqui, tristeza, acredito eu. Na quarta aqui, mas mais por uma questão de, sei lá, eliminação. E aí? Nojo? Acho que nojo, sei lá. Nojo. Esse aqui ele tá com cara de bravão, esse aqui ele tá com raiva. Então, alegria, tristeza, nojo e raiva. Tá? Cada uma de cada um dos que estavam aí. E aí, para finalizar, nós entramos aqui na questão do status social. Tá? O status social é o lugar ou a posição que os indivíduos ocupam na estrutura da sociedade. Os status sociais não são fixos nem eternos, tá? Aqui nós temos, né, por exemplo, né, a gente pode, vou pegar até o exemplo aqui, né, um indivíduo, né, que inexperiente na carreira dele, com o passar do tempo se torna um profissional de referência na área. E ali ele foi, né, teve seu status alterado naquele momento.
E aí é preciso lembrar que determinado aspecto pode render bastante status, né, dependendo do que essa pessoa faz em relação a outro, tá? Então, o status social dessa maneira, né, acaba funcionando assim, tá? E também algumas coisas que são interessantes, né? Se você vai pegar aqui, até a questão, né, do papel social, né? Porque assim, tanto o status ali como o papel social, porque às vezes você, né, por exemplo, vamos pegar aqui do papel social, que é o conjunto de expectativas socialmente definidas associadas a determinado status social. Por exemplo, aqui a gente tem a questão do aluno e o professor, né, que tem seus papéis diferentes, e é interessante porque isso muda, né? O professor de antigamente não é o mesmo professor de hoje, né? Tudo isso mudou até para se você continuar dentro desse papel, tá? E aí a gente tem algumas questões assim, né? Da função e do local que aquela pessoa tá, aquele grupo tá, né? Que, por exemplo, você tem sei lá, um coronel, um major, dentro do quartel, ali ele é uma autoridade. Mas, por exemplo, quando ele vai lá para... se ele faz uma faculdade, ele faz uma outra coisa, ali ele sai, né? Aquele papel de major, de general que ele tem, não tem a mesma função, né? Lá dentro da sala de aula, por exemplo, ele tem que respeitar, né, o que o professor ali naquele momento está falando, ou, né, vai para uma outra atividade que seu papel não tem, né, não afeta em nada ali, tá? Só às vezes então tem essa questão aí do trabalho mesmo, tá? O nosso capítulo 2 depois vai entrar aqui, tá? E aí tem os exercícios para fazer da apostila, exercício 8 ao exercício 14, tá? Aqui eu peço para vocês pararem o vídeo, tá? Para que vocês possam então estarem respondendo, né, na apostila de vocês. Deixa o professor arrumar aqui. Tá? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Pronto. Tá? Então aqui o Pro vai já colocando para vocês, tá? De acordo com o que vocês forem fazendo. Eu já vou deixar aqui corrigido, tá? Os exercícios 8, 9, 10 e 11, tá? Que é o que estão nessa página aqui. E os exercícios da página seguinte, 12, 13 e 14 também. 12, 13 e o 14 também estão aqui, tá? Já corrigidos para vocês. Vou pedir para vocês estarem fazendo o caderno de atividades, isso é importante, tá? Esse caderno de atividades é legal que vocês façam eles, porque são exercícios que são cobrados ali, né, principalmente do Enem. Eu já estou olhando aqui no nosso caderno de atividades, tá? Nós temos ali 10 exercícios, tá? E aí eu vou estar pedindo para que vocês façam. E na próxima aula, né, eu vou gravar aqui a correção desses exercícios. Professor, não entendi alguma coisa? Vocês sabem que vocês precisam mandar mensagem para mim aqui, né, na nossa plataforma. Professor, se eu te encontrar, tudo bem? Leva lá, a gente tira a dúvida dentro do possível, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula. A gente já teve uma aula de sociologia, que eu usei um vídeo que realmente ficou dentro do tema. Achei que não havia necessidade de gravar de novo. Vou focar mais aqui na mudança que tivemos na apostila de sociologia, tá? Então, vou gravar mais vídeos referentes a esse conteúdo. Vou gravar um vídeo de filosofia lá que falta, né, do último capítulo, que eu só mandei o referente ao primeiro, né, de introdução. Vou gravar o do segundo capítulo de metafísica e ontologia da filosofia aí, que está passando para vocês. Tá bom? Beijo, obrigado aí para todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Ficou um pouquinho longa a aula, mas é isso. Até a semana aí com as aulas de geografia. Valeu!